Fala pessoal, tudo tranquilo com vocês? Semana bem movimentada, até por isso peço desculpas de não estar tão presente como eu gostaria aqui no canal, trazendo as informações do Corinthians, mas justamente porque o telefone não para de tocar, a gente não para de ligar para as pessoas. Também estou direto ali na Rádio Bandeirantes atualizando com alguns boletins diários sobre o Corinthians, mas vamos a temas importantes referentes à atuação do Corinthians no mercado da bola. Começando por um nome que já tratei aqui algumas vezes, vocês sabem bem, Carlos Vinícius, centroavante do Fulham da Inglaterra, é um jogador que interessa ao Corinthians. Não mais centroavante do Fulham, né? Até porque ele rescindiu o contrato dele com o clube inglês. Ele não renovou o contrato dele, melhor dizendo, era válido até o final de junho e agora está livre no mercado e é um nome que foi levado sim à diretoria do Corinthians. Tem atualização agora desta terça-feira, dia 8 de julho, no período da manhã. Conversei com algumas pessoas envolvidas na negociação e trago o panorama para vocês. A última vez que o Corinthians se reuniu com a equipe do Carlos Vinícius, com o staff do Carlos Vinícius, foi na última sexta-feira, dia 4 de julho. Foi a última vez que Fabinho Soldado conversou com a equipe de empresários do Carlos Vinícius. E ali a equipe passou ao Timão um orçamento, né? O valor que eles têm interesse em receber, quanto tempo de contrato, basicamente uma proposta de todos os interesses do atleta para avançar nesse acerto com o Corinthians. Primeiro é importantíssimo destacar aqui, o Carlos Vinícius tem muita vontade de jogar no Corinthians, no futebol brasileiro como um todo, mas essa possibilidade do Corinthians agrada e muito ao jogador que tem sim feito força nos bastidores para que esse acordo ocorra. E desde sexta-feira, não houve novos contatos da diretoria do Corinthians com os empresários do Carlos Vinícius. Não houve nenhum novo avanço, até porque o Corinthians está estudando as condições que tem a oferecer ao jogador. Detalhe importante que eu consegui descobrir. O que foi passado pelo Corinthians ao Carlos Vinícius é que, antes de avançar em reforços, o Corinthians pensa em enxugar ainda mais a sua folha salarial. Esse foi o parecer dado pelo Fabinho Soldado ao empresário do Carlos Vinícius, que o Corinthians deseja reduzir a sua folha, enxugar esses valores para aí sim começar a avançar diretamente e ter um orçamento estabelecido para contratar jogadores. Um desses atletas que deve ser negociado, está caminhando para uma negociação com desfecho positivo, é o Diego Palacios, que tem a proposta do Austin FC dos Estados Unidos. Ele tem um salário considerado significativo, uma saída dele seria de grande economia para o Corinthians, mesmo que por um tempo, por empréstimo e não em definitivo. Então o Corinthians quer avançar nessa situação do Palacios antes, e não só dele. O Corinthians tem também outras negociações em andamento por outros atletas para conseguir aliviar um pouco mais a sua folha. É o Memphis, é o Yuri, é o Garro. Acho difícil. Acho que a gente está falando de jogadores que jogam menos e que ainda assim tem salários elevados, salários que, de certa forma, inflacionam a folha do Corinthians. Então o Corinthians quer dar uma enxugada nesses valores antes de avançar por novos alvos. Essa é a situação do Carlos Vinícius. O jogador quer muito jogar no Corinthians, eu acho difícil que ele ofereça algo muito fora da realidade do clube, porque ele quer jogar no Brasil e quer jogar num clube grande como o Corinthians. Então essa situação entre Corinthians e Carlos Vinícius deve avançar nos próximos dias, a tendência é realmente essa. Não só Carlos Vinícius teve o nome entrando em pauta no Corinthians. Quem também foi levado ao Parque São Jorge, teve o nome levado ao Parque São Jorge, foi o Vitor Sá. Aquele mesmo que jogou no Botafogo em 2023, sai no começo de 2024, um ponta de velocidade, já tem 31 anos e atualmente defende o Krasnodar, clube da Rússia. O nome do Vitor Sá foi levado ao Corinthians, que analisa esse jogador. Ainda não há negociação em andamento, tudo muito embrionário. O Corinthians está estudando se vai avançar ou não, mas o que eu pude descobrir é que é um nome que tem sim o aval do técnico Dorival Júnior, porque desde antes de começar a janela de transferências do futebol brasileiro, desde antes da intertemporada, o Dorival já tinha sinalizado internamente e externamente no Corinthians que a prioridade dele é um atacante de beirada. É isso que o Dorival Júnior tanto quer, e o Vitor Sá é um cara que se encaixa nessas características. Por estar no último ano de contrato com o Krasnodar da Rússia, naturalmente o valor de mercado dele abaixa, porque a lógica é a seguinte: se eu esperar um ano ele pode estar livre no mercado, então por que eu vou gastar uma grana elevada agora? Você paga um valor que seja interessante ao clube russo e aí já começa a contar com o jogador com efeito imediato. Vitor Sá é sim um nome que interessa ao Corinthians, jogador de beirada, de velocidade, de passada larga, teve uma boa passagem pelo Botafogo, não foi brilhante, em alguns momentos até foi para o banco de reservas, mas ainda assim eu vi a repercussão dessa informação exclusiva que eu trouxe ontem do Vitor Sá, e entre torcedores do Botafogo, aparentemente
aparentemente ele tem uma aprovação alta. Então vamos ficar de olho, essa situação do Vitor Sá é uma que eu imagino que também possa avançar nos próximos dias. Por essas questões que eu falei. É um cara que está disposto a jogar no Corinthians e é um cara cuja realidade financeira se encaixa e realidade técnica também. Porque a posição é justamente a que o Corinthians mais busca reforçar nesse período de janela de transferências. A gente vai ficar de olho porque o Corinthians quer contratar, quer de fato melhorar o seu elenco, mas essa situação do Carlos Vinícius já me levantou um questionamento. Eu acho que o Corinthians está pensando antes em fazer o caminho das saídas para aí sim conseguir pensar em chegadas, né? O Corinthians ele trabalha com um teto de folha salarial, então ele não quer contratar jogadores sem ter a certeza de que outros podem sair. Antes da janela eu falei sobre alguns que poderiam sair, desses o Alex Santana teve a saída confirmada, outros certamente estão recebendo propostas, seja por empréstimo, seja por venda em definitivo, mas ainda nada muito concreto. Diego Palacios é o único nesse sentido, eu acho até que a saída do Diego Palacios deve ser sacramentada nos próximos dias, certo? Então essas as duas possibilidades de reforço do Corinthians. Eu quero saber qual dos dois vocês gostam mais, se vocês trariam os dois, se vocês não trariam nenhum, Carlos Vinícius e Vitor Sá. Entre os dois, a minha prioridade seria o Vitor Sá, porque eu concordo com o Dorival nessa análise que ele tem, que o Corinthians não tem pontas de velocidade. Eu sei que muita gente fala, pô, mas o time do Corinthians não tinha que jogar com ponta, tinha que jogar com losango, eu concordo. Mas para situações de jogo, muitas vezes é interessante você ter um cara que abre o campo, que puxa um contra um, que dá velocidade. O Corinthians hoje ele tem um time que quando não tem o Yuri Alberto à disposição, ainda é um time muito lento, não tem alguém que ultrapassa a última linha de defesa adversária. Então o meu foco entre esses dois seria o Vitor Sá, apesar de eu achar que o Carlos Vinícius também tem características que possam agregar ao elenco do Corinthians. Pensando que também uma hipotética ausência do Yuri Alberto, ou até mesmo não precisa ser a ausência do Yuri Alberto, mas em um cenário, situação de jogo, que você precisa de alguém com porte físico para ocupar a grande área, alguém para bola aérea, eu acho que o Carlos Vinícius pode ser sim interessante. Ele tem poucos gols num período recente, ele não conseguiu brilhar jogando pelo Fulham, teve passagens pelo Galatasaray, pelo Tottenham, marcou poucos gols nos últimos anos, é verdade, mas é um cara que em dado momento no futebol europeu já esteve bastante valorizado. Eu gostaria de contar com esses dois atletas no Corinthians, acho que os dois se encaixam aquilo que o clube busca, mas a minha priorização seria pelo Vitor Sá por ter essas características que são únicas no elenco. E quando eu digo únicas, vocês podem falar, pô, mas tem o Romero, tem o Thales Magno, tem o Kaique, tem o Dieguinho. O Kaique e o Dieguinho são dois meias, na minha visão. São dois jogadores que lidam melhor centralizados e não indo para a linha de fundo. E o Romero e o Thales Magno também lidam melhor centralizados, na minha visão, mas ambos não como meias, e sim como segundo atacante, aquele cara que vai pisar na área, que vai entregar gol, que vai entregar assistência. Um pontinha de velocidade está fazendo falta, essa é a percepção do Dorival Júnior, e o Corinthians segue agindo no mercado. Carlos Vinícius e Vitor Sá, essas as informações. Se você curtiu, se inscreva aqui no canal, deixe seu valeu, curta o vídeo e compartilhe com os seus amigos. Grande abraço!